Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu irmão. Mais uma vez estou aqui para a gente passar algumas coisas e trazer sempre alguma coisa para o seu coração, né? O nosso interesse é esse, sempre estarmos juntos, né? Tecendo alguns comentários de algumas coisas e pedir a Deus que possa estar nos ajudando, nos abençoando no nosso dia a dia. Então eu gostaria, antes de fazer como de costume, uma oração a Deus para te abençoar, a mim também, abençoar a nossa noite, né? O Deus que você serve, o Deus que você conhece. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço que tu possa estar abençoando as pessoas que vão assistir, que vão ouvir essa live, meus amigos, meus irmãos, as pessoas que porventura vão conhecer através disso, irão conhecer. Te peço que tu os abençoes. Resolva o problema de cada um individualmente, não importa a quantidade. Tu és um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que tudo vê. Abençoa-os, reveste com o teu poder, com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu vou começar a falar sobre o país, né? A gente já ouviu falar em país, nós vivemos num país. O que vem ser país? País é um território delimitado, demarcado, né? Que é comum a um povo, né? Que se desenvolveu ali, que tem uma cultura semelhante, uma etnia semelhante, um idioma semelhante, né? Salvo os dialetos, que são países são imensos, tem muito grande, que às vezes tem seus dialetos. Mas é um lugar que existe uma delimitação. Muitas vezes nem sempre respeitada. Há países que não respeitam a delimitação do outro, querem invadir, querem tomar, né? No passado, o nosso próprio país teve a Guerra do Paraguai, que deve ter ficado com um bom pedaço de terra. E agora mesmo nós estamos vendo a invasão de países, né? Que o povo quer se segmentar, mas o país maior, né? Que talvez tenha dado até origem àquela cultura, mas não se conforme, quer invadir e tal. Mas o país é um local geograficamente separado, demarcado, delimitado, não importa o tamanho dele, tem países pequenininhos, né? Portugal, por exemplo, cabe em várias e várias dezenas, as 2 dezenas dentro do Amazonas, mas nem por isso deixa de ser um país. O menor país que eu tenho, pelo menos que eu tenho conhecimento, é o Vaticano. É um país dentro da Itália, que existe lá uma hierarquia e o tanto que o Papa ele tem estado, né? Honraria de Estado, de chefe de Estado, né? Ele é considerado um presidente quando ele vem num outro país, não é só um representante espiritual de uma religião, como é um país, ele é um representante de um país, né? É claro que eles não têm os predicados de um país, não tem exército e tal, mas tem uma guarda, né, com certeza. Não conheço muito bem a história deles, mas é mais ou menos isso. Então, o país é uma área delimitada, geograficamente demarcada, onde tem pessoas que têm mais ou menos uma correlação de etnia, religião, né, e afinidades, enfim. E existe toda a estrutura de um presidente, ou um rei, ou alguém que vai direcionar, é votado ou não, isso aí é outros detalhes políticos. Mas eu não estou aqui querendo falar desse país, eu quero falar de um outro país que eu acho muito mais importante do que o país daqui da Terra. Claro, o nosso país, o Brasil, é importante, nós temos como a nossa comunidade, né, brasileira, tem afinidades, embora politicamente tem divergências, como todo país tem, todo lugar tem, todo segmento tem, mas nós temos muita coisa em comum, né? O coração está entrelaçado pela nossa língua, pela nossa cultura, isso nos faz irmão, embora um seja de um lado, outro seja de outro, para não entender, todos somos irmãos. Nosso país é composto de um congresso, né? De um senado, nós temos um presidente eleito pelo povo, aí tem seus governadores, seus prefeitos, governadores de estados, né? E o povo vai votar, geralmente nesses comandantes, né? Mas o país do qual eu estou me referindo é um país lindo, é um país imensuravelmente impensável que Deus nos prometeu. Esse país está descrito na Bíblia e Deus fala sempre com o seu povo, desde o Velho Testamento, sobre a intenção
de alguém estar migrando sempre para culminar nesse país. Depois vamos chegar lá em Apocalipse, que fala sobre o país. Lindos. É um país que esse país que nós estamos falando, vai ser um país em que lá não entrará a morte cessará. Lá você não vai ter doenças, você não vai ter o mínimo de um prurido, de uma coceirinha, você não vai ter, porque aonde será esse país será perfeito, tal como era o Éden. Não é? O Éden foi feito assim. Infelizmente, nós procuramos, né, acabar com aquilo que Deus nos deu através da desobediência de Adão e Eva, que nos representava como espécie humana criada por Deus. Em face disso, nós perdemos o Éden, por isso nós fomos resgatados. Deus se fez carne, né, e mandou seu Filho único, Jesus Cristo, Deus em carne, para sofrer todas as mazelas, todo o sofrimento que nós não aguentaríamos, não poderíamos suportar. Jesus suportou por nós. Por isso que a importância de estar sempre avisando que nós temos que aceitar Jesus Cristo para que nós possamos galgar dessas primícias que Deus nos promete. O homem pode negar, ele tem o livre-arbítrio, mas para a salvação através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a vida que nos leva ao céu, nos leva ao Pai, né? Então, a salvação, primeiramente, aceitar Jesus como Salvador. Você é cristão, você serve a Deus, é esse Jesus que eu estou falando. Não estou falando de Jesus diferente de ninguém. Só existe um Jesus. Mas nesse país, a morte já não entrará. Pecado nem pensar, né? Vai ser, como se tem até um hino antigo, que infelizmente a gente não pode botar os hinos, porque existe a história dos direitos autorais, e nós ficamos limitados. Mas é um país que ele diz assim, que além de um grande rio, que é cheio de flores, campinas e jardins, né, de prazer e de luz. A morte já não entrará lá, nem pecados. Jesus será o rei desse país. Jesus será o comandante eterno desse país. Não vou nem comparar como um presidente, como um rei da terra. Ele será o rei dos reis. Ele estará conosco. A primeira coisa que nós vamos encontrar quando formos para o céu é com Jesus. Por quê? Ele que nos receberá com seus braços abertos para todo aquele que nele crê, que não pereceu e que teve a vida eterna através do sacrifício que ele fez na cruz. Então lá, nós teremos mansões lindas, não sei como é que serão essas mansões, mas se você pensar na mansão mais bonita, mais ricas, né, que você tem nos Estados Unidos, mansões separadas de grande pessoas de conotação internacional, não se compara, porque elas se acabarão, elas têm que estar sempre sendo reformadas, né? Sempre tem que estar sendo cuidada pelo homem, mas as mansões celestiais não. Essa daí é feita de coisas que nosso entendimento atual, limitado, não temos como pensar. Serão coisas lindas, porque Jesus disse, eu irei para o Pai, vou lhes preparar lugar. Se não for assim, eu não tinha falado isso para você. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, então nós vamos ter moradas no céu, não sei como é que é, nós temos sempre a ideia de morada como aqui da terra, tem um quintal, tem uma lá, não sei, mas vai ser coisas lindas, inefáveis para nós. E todos nós viveremos eternamente, para sempre com Jesus, para sempre. Você já imaginou? A gente reclama tanto dessa vida, né? Reclama tanto das coisas que acontecem aqui. A intranquilidade, é a falta de dinheiro, é a dificuldade que você tem para ganhar, a dificuldade que você tem para comprar. Você tem dinheiro, mas não tem condições de comprar, porque não existe as coisas para você. Vai chegar, tem países aí que o indivíduo tem até dinheiro guardado, mas não tem nas prateleiras do supermercado, não tem nada para comprar, né? Isso é um absurdo. Mas você já pensou, se morar num país que você não vai pensar mais nisso? Você não vai pensar mais em pagar a conta da luz, a conta da água, hein? Já pensou? Que beleza? Não vai pagar imposto de renda. Você vai ser arque. Pensa em arque. 10 milhões, trilhões de vezes milionário. Porque você é filho do rei. Você tem herança de Jesus. Então você não vai pagar imposto de renda, você não vai dever nada ao governo. Jesus, que ele te deu graciosamente, porque ele é o Pai, ele é o teu Pai. Você aceitando, ele é teu Pai. Ele tudo que é o pai que não dá as coisas para o filho. Vai ser diferente daqui. Aqui na terra, os filhos brigam sim por herança, né? Brigam com os irmãos, brigam com o pai, cada um quer a sua parte.
Lá não terá isso. Lá ninguém vai brigar. Jesus, poxa, o Paulo ganhou mais do que eu, fulano, não terá isso, porque tudo lá será satisfatório, será abençoado, porque, como eu disse, no céu não entrará pecado. Então a inveja, a briga, a lasciva, tudo isso é pecado. No céu não entrará pecado. Já você pensou morar num lugar que você vai andar nas ruas de ouro, ruas lindas, as pedras de jaspe, as portas, as coisas mais lindas, que você é impensável atualmente, mas que você não sentirá falta de nada, porque tudo você vai ter nas suas mãos, você não vai se cansar. Vai ter atividade? Ninguém vai ficar parado, dormindo o tempo todo no céu. Você terá suas atividades, mas você não se cansará mais, porque esse corpo aqui se transformará num corpo incorruptível, igual ao de Jesus, um corpo glorificado, um corpo que não ficará doente, um corpo que não se cansa. Você, na sua atividade, você se fadiga, teus músculos se fadigam, né? Você sente dores musculares, porque é formado ácidos e anaerobiose, que nós chamamos na medicina. Você chega, você traz o músculo em exaustão e começa a haver outra fonte de energia sem oxigênio, uma outra opção, você dói. Lá não, você vai andar, você vai passear, você vai glorificar, você vai louvar, vai ser todo mundo lá, santo, santo, igual um montão de múmias. Não, nós vamos ter nossa atividade. Nós vamos ter a nossa identidade com as pessoas. É claro que não vai ser mais assim, né? Com aparência velha, não. Todos nós temos uma aparência jovial. Eu acredito, não existe nada à base na Bíblia, mas eu acredito que seria mais ou menos 33 anos, que é a idade de Jesus Cristo, que viveu até aqui na Terra aos 33 anos. Mas será maravilhoso você pensar num país diferente do nosso. Lá você não tem eleições, você não vai ter televisão para ficar vendo horário eleitoral, mentiras de candidatos, prometendo que eles não podem cumprir, e se podem cumprir, não cumprem, porque tem outros viés para eles, né? Então você já pensou nisso? Você não vai ser mais enganado por ninguém. Ninguém vai te passar para trás, você não vai ficar mais assim, eu passei hoje, estava esperando uma pessoa, estava em frente ao loteria esportivo, aí estava lá, parece que terça e quinta, uma coisa assim, um sorteio, 80 milhões, caramba, 80 milhões, é dinheiro para raio, né? Muito dinheiro. Talvez o indivíduo com 80 milhões, dependendo da idade, ele nem viva para gastar esse dinheiro todo, porque vai ter juros, ele vai viver bem. Mas o viver bem aqui na Terra não se compara ao que você vai viver bem naquele país. Há um lindo país, em que a Bíblia diz que a criança, né, o leão e o cordeiro se dão bem, né? A criança pode botar a boca num leão que não vai lhe comer, não vai lhe matar. Por quê? Não vai ter mais morte. Se no céu tiver animais, eles não vão morrer mais também. Não é que os animais hoje vão para o céu, não tem alma. Quer dizer, no céu definitivo, que Jesus vem aqui na Terra, eu ainda não tenho um estudo sobre isso, eu não posso tecer muitos assuntos sobre isso, mas eu acredito que morte nenhuma. Por que as plantas morrem? As plantas morrem porque o pecado entrou no mundo. Por que os animais morrem? Morrem, Deus fez o animal, mandou que Adão desse o nome para esses animais, para cada espécie, mas eles morreram. Por quê? Toda a natureza morreu pelos nossos pecados. Nós matamos a natureza com nossos pecados. O homem, na época, ele ainda vivia muito, né? Vivia 900 anos e tal, e 300 e tal, e foi chegando até Abraão lá, que já tinha cento e poucos anos, e Sara 90, tiveram Isaac, mas à medida que eles ainda estavam próximo àquela glória que eles tiveram e foram se afastando, também os anos de vida foram diminuindo. Mas 900 anos era igual de hoje. Era igual, sim. Eu acredito que era igual. Só que foi se afastando daquela glória lá do Éden, foi se afastando até chegar hoje aí, setentinho, e olha lá, né? Setentinho, 80, o cara com 80 anos, estando bem e tal. É claro que a medicina hoje evoluiu pelo consentimento de Deus, e o homem hoje até vive mais. Hoje você tem stents, cirurgias cardíacas, né? Transplantes, até essas coisas facilitaram, protelar mais a vida das pessoas. Mas, quando Deus quer, ele vai cheio de saúde. Eu tinha paciente que às vezes chegava para mim, doutor, por que quando eu era jovem, eu não tinha nada disso, agora eu estou com a cidade, eu estou tendo tudo. Eu falei, amigo, você escolhesse morrer jovem, que você ia morrer cheio de saúde. Não ia reclamar. E se você está reclamando agora, dê graça porque você chegou até aqui.
Aliás, abrindo um parênteses, os jovens, eles têm a mania de dizer assim, não, os jovens, eles fazem uma festa, não, é só para jovens. Aí fazem, não, é só jovens, só jovens. Às vezes tem jovem que já está de 40 anos, eles se consideram jovens, chegando aos 40, são jovens, pá. Eles se esquecem que para eles chegarem a uma idade de 50, 60, 70, 80 anos, eles têm que viver, têm que, graças a Deus, eles não sabem nem se vão chegar à idade de uma pessoa idosa. E ficam aí com essa coisa, os jovens, nós somos jovens, já como coisa que é uma coisa do outro mundo. Eles precisam muito aprender com as pessoas mais experientes e parar de discriminar, que é uma discriminação também. Fazer guedos, festa, não pode, não pode, é só para nós que somos jovens. Eu acho errado isso. Eu já fui jovem e espiritualmente me considero jovem. Tenho um espírito de jovem, é bom você ter um espírito jovial. Mas, fechando parênteses, eu quero dizer que devemos amar o país que nós moramos? Muito. Devemos lutar por ele? Muito. As cores do nosso país? Sim. Nosso verde e amarelo está no coração? Está, de todos os brasileiros, todos, sem exceção. Porém, o país que nós estamos está aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, Jeremias 31, 17. Vamos dar uma lidinha aqui na Bíblia. Jeremias 31, 17. Vamos ver o que ele fala aqui. Diz assim, assim diz o Senhor, né? Aí ele começa, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, né? Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável. Mas lá na frente, no 17, 31, ele diz assim, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então nós, na realidade, servo de Deus, aquele que guarda os preceitos, que aceitou Jesus como Salvador, você que é um cristão na sua igreja, né? Se você verdadeiramente serve a Deus na sua igreja, você está marchando para um outro país, que é um país além do rio, além da nossa morte. A nossa morte, ela não finda tudo, não. Morreu, acabou. Como que morreu, acabou? Você é tão importante, uma coisa um mecanismo tão perfeito que foi feito por Deus, e pum, acabou, eu estou falando aqui, por que eu estou falando? O que me faz falar? Tem um espírito aqui dentro de mim, tem um eu, tem uma alma aqui dentro de mim, vivente, que está fazendo eu falar. O corpo é apenas para você me ver, é como se fosse um frasco aqui, ó. Você, para ver a água, você tem que ter um vidro aqui, ó. Se você não tivesse esse vidro, eu não teria como colocar a água aqui. Então a água é como se fosse o nosso espírito. E o vidro aqui é o nosso corpo. Para essa água ficar aqui moldada direitinho, tem que ter um recipiente para contê-la. E o nosso recipiente para conter o nosso espírito, nossa alma, justamente é o que? O nosso corpo. Mas esse corpo se transformará em um corpo incorruptível. No dia do arrebatamento, nós que estamos vivos, os mortos que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro, simultaneamente nós estamos vivos, e simultaneamente esse corpo será transformado num corpo incorruptível igual de Jesus. Maravilhoso, né? Então nós estamos aqui marchando para lá. A minha esperança não é só quando eu tropeçar e cair naquele buraco lá da minha tumba, lá da minha cova, não. Ou numa gaveta, não me interessa. A minha esperança é que depois da morte eu terei um lugar para morar eternamente, e muito bem, que é o céu, e é para lá que eu quero ir, que você vai também, em nome de Jesus. Não estou falando de religião, não estou falando da igreja, não estou falando nunca falei o nome da minha igreja aqui, que não interessa para vocês. Eu quero falar de Jesus para você é cristão, né? Então, se você é cristão, mas nós temos também aqui em Apocalipse, ó, o novo céu e a nova terra, 21, Apocalipse 21, vamos ler 21, 4. E leis enxugará dos olhos toda lágrima. Quem que vai enxugar seus olhos toda lágrima? Jesus. À medida que você chegou ao céu, suas lágrimas são enxugadas por Jesus e acabou. No céu não terá mais lamento, nem lágrimas, não. Acabou. É só felicidade imensurável e eterna. E a morte já não existirá. Ué, no céu não pode haver morte, senão não era céu. Para ser céu, não tem que acabar a morte. Jesus venceu a morte espiritual. Aonde? Venceu na cruz do Calvário. Ele passou pela morte física, depois da morte física, ele morreu, seu corpo e tal, por mim e por você, e ele venceu a morte, ele venceu o diabo na cruz. Por que ele venceu? Terceiro dia ele ressuscitou, aí ele mostrou realmente que ele veio para isso,
para resgatar o homem. A derrota de Satanás foi na cruz, foi ali que ele foi derrotado. Ele estava todo batendo palminha, o povo todo contrário, estava todo alegre. Levaram lá o cara que dizia que era o Filho de Deus, ia ser o Rei dos Reis, morreu, mas o Rei dos Reis começou a andar depois do terceiro dia, ressuscitou. Ali foi a completa derrota de Satanás, é um derrotado. Por isso que ele tenta as pessoas, ele tenta tirar você do caminho de Deus, desacreditar na palavra de Deus, falar, isso aí é balela, isso não existe não, aí amanhã você recebe um bom dinheiro, o teu salário, é legal, é isso que interessa, você está vivendo bem, está com as suas despensas cheinha, barriguinha cheia, está com seus bens materiais, está beleza, agora depois da morte, como é que será? Ficará tudo aí. As coisas da minha esposa ficaram aqui. Ela não levou nada. Nem a roupinha do corpo está lá, no corpinho dela. O que vai levar vai ser o espírito dela. Deus vai ressuscitar esse corpo e esse corpo irá para o céu. Corpo lindo, maravilhoso, incorruptível. Porque daqui nada é nosso, nada. Nada é teu. Meu relógio não é meu, nada disso aqui. Tudo é. Nós gostamos das coisas bonitas, lógico, não é proibido. Ter um bom relógio, um bom carro, uma boa casa, outros que não tem, mas tem uma boa família, não é? Tem gente que é feliz dentro de uma casinha humilde. Felicidade independe de bem material. Eu sou feliz primeiramente porque sou feliz porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vive para sempre. Sou feliz porque eu sei que Jesus morreu por mim. Quando eu falo por mim, morreu por todos nós. Por isso eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu sei que um dia você, sendo salvo, e aqueles teus entes queridos foram salvos também, você vai ter um prazer, vai encontrá-los no céu, que maravilha! Você salvo em Jesus Cristo, você vai encontrar os teus parentes, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho, teu irmão, teu amigo, lá no céu vivinho, que maravilha! Que maravilha! Já pensou nisso? Pensa um pouquinho nessa, entre aspas, nessa idiotice que eu estou falando para você, pensa um pouquinho nessa loucura que eu estou te falando, fala assim, vamos ver aqui, deixa eu mergulhar um pouquinho nessa loucura que o Paulo fica falando aí de novo céu, nova terra, que nós vamos viver eternamente com o outro, como? Se acabou, tudo se desfez, Deus chegou lá, pegou o barrinho, fez um boneco, colocou o fôlego dele, o espírito dele e transformou num homem. Depois veio Eva, que foi feito já da carne de Adão, não é? Então, e aí, como é que fica? Você não acredita? A gente acredita em tantas coisas inefáveis aí, a gente acredita, contam pra gente, que é o que você foi lá ver? Você foi ver? Disco voador, eu vi um ser extraterreno. Você pode ter visto, me perdoe, viu? Me perdoe, pode ter visto é o diabo, o capeta, imitando, porque não existe isso não. Só existe um novo céu, nova terra, só existe existe um universo. Mas o universo é tão grande, para que Deus fez tão grande? Porque um dia, você indo para o céu, você vai visitar tudo isso aí que existe. Você não vai ter mais limite, você vai viajar, nem mais a velocidade da luz, você vai aparecer instantaneamente onde você quer. Por exemplo, eu tenho vontade de conhecer Marte, a estrela d'alva. Jesus, quando estava aqui já ressurreto, ele atravessou a parede. Você não vai precisar abrir porta, nada disso. Você vai ter um corpo físico mais diferente, que não dá para você imaginar. Então você acredita em disco voador, apareceu um disco voador ali. E cadê? Os caras são tão inteligentes, é outra cultura, por que são tão inteligentes e nunca chegaram na Terra para ajudar os terráqueos? Ajudar nas guerras, nas doenças, a cura, todo mundo idolatra isso aí. Mas já Jesus que a gente fala, que esteve aqui, coabitou conosco, pisou nessa terra, teve osso e carne igual a nós, morreu por ti, ressuscitou e ninguém acredita. Ora, tem certas coisas que ele não pode comentar, porque senão a gente vai acabar entrando numa seara até de outros segmentos, não é? Mas eu quero dizer assim, se eu morrer, eu vou ficar, vou para o céu, meu corpo vai ficar aqui, um dia esse corpo será transformado, no dia do arrebatamento, irá encontrar o meu espírito quando Jesus vier nas nuvens com poder igual com os seus anjos e os salvos para receber o seu corpo. Mas não adianta achar que eu vou fazer alguma coisa por você, não. São Paulo só foi na Bíblia, é São porque ele era separado, ele não faz milagre por ninguém, e nem eu vou fazer milagre por ninguém depois que eu morrer, não adianta. Inventar, eu pedi, o Paulo morreu, eu fiquei curado, não.
Jesus até deixa curar para que o nome dele não seja envergonhado por complacência com a pessoa. Então, o que eu quero dizer é que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Existe um país maravilhoso que nós temos que ir. A palavra país, por exemplo, vem do francês, né? País, vem com Y, né? E vem do latim, tem duas origens, que é uma origem latina e uma origem francesa. Mas o país que nós estamos falando é um país verdadeiro, lindo país. É um país maravilhoso. Se você tiver um tempo, você bota lá no Google, bota assim, um lindo país, Feliciano Amaral, porque eu não posso botar por causa da história do... Senão o YouTube pega, porque realmente existe os direitos autorais, temos que respeitar. Você vai ter um lindo país, Feliciano, pastor Feliciano Amaral, já faleceu. Mas existe um outro hino que você conhece, todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece. O mundo inteiro não digo, mas boa parte de países conhece esse hino que eu vou falar para você. Você ouviu falar segura na mão de Deus? Se as águas do mar da vida vierem te afogar, segura na mão de Deus, e vai, todo mundo conhece. Graças a Deus, todo mundo conhece. Os católicos conhecem, os espíritos conhecem, os evangélicos conhecem, países da América do Sul conhecem, países fora, mais distantes, até da Europa, conhecem esse hino. Esse hino, eu conheço o autor dele, eu fui amigo do autor desse hino. Pastor Nelson Monteiro da Mota, era pastor e advogado. Ele tinha uma igreja, a igreja dele era a igreja Cruzada Evangélica Unida, lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Deus deu esse hino para ele e falou para ele que ele ia dar um hino para ele que ia ser famoso, mas ele nunca se vangloriasse disso, nunca tirasse um proveito né, desse hino. De fato, é o hino que todo mundo conhece. Ele saiu dos limites dos evangélicos para todas as religiões. Então você tem que segurar na mão de Deus. Se as águas dessa vida quiserem te sufocar, te afogar, né, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, segura na mão de Deus e vai para a gente chegar naquele lindo país. Deus te abençoe. Eu quero deixar essa mensagem de carinho, de amor. Jamais eu vou falar de religião de alguém, né? Hoje o que a gente toca lá, toca cá, né? Tem até um ditado, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós queremos respeito também temos que respeitar. Eu nunca vou falar de religião, falo de Jesus, falo de Deus, que você crê em Deus. Seja qual a tua religião, você crê em Deus. Então, é desse Deus que eu estou falando e te animando. Né? Porque é para você servir no Espírito e verdade, eu sei que você serve, mas Ele quer que você seja contundente dentro da palavra, que não saia, se vier lá alguém te ensinar alguma coisa errada, que não seja bíblico, cai fora, continue e lute para mudar, e às vezes tem segmento que é difícil, eu já falo sempre aqui, não um pastor inventar uma historinha dentro da Bíblia para mim, porque ele é pastor, eu vou acreditar, não, ele é um pastor, estudou e tal, mas é um homem igual a mim, sujeito a qualquer coisa, qualquer pecado e qualquer deturpação, eu vou conferir na Bíblia, não, a Bíblia fala, claro que você tem pontos de vista, que você pode até, não é discordar, mas você, né, às vezes tem um ponto de vista que não tem assim, mas nada que venha ferir a santidade e a salvação através de Jesus Cristo, e nos relatos que a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não senão o resto, temos que respeitar. Eu tenho tantos amigos, irmãos meus, que são de outras religiões, me respeito, são carinhosos comigo, o problema que eu passei aí, todos eles foram carinhosos, né? Tem uma até que até brinco com ela, falo, olha, ela fica assim, quando o telefone toca, que ela que vê que sou eu falo, tu já fica até assustado, e às vezes a gente conversa até uma hora, ela amava a minha esposa, e ela é de uma outra religião, mas nós nos ligamos por Jesus, nós ligamos por Deus, nós temos que amar as pessoas pelo que elas são. Agora, vamos falar de Jesus, vamos falar da palavra, vamos pregar a palavra, porque se é cristão, crê em Jesus, se crê em Jesus, tem que crer na Bíblia Sagrada, não é isso? Então, Deus te abençoe, eu quero que a tua noite seja maravilhosa, que você tenha um dia abençoado e pense naquele lindo país, onde você vai ser feliz eternamente. Mas também eu não posso deixar, sempre de te deixar uma última palavra, que você já sabe qual é, não é? Um beijo no teu coração.